Então, gente, vamos entrar um pouquinho nessa questão da Covid. Só para destacar, Ellen, depois do caso, nós já temos perguntas sobre o Covid-19, tá? Então, no final, Tá vamos responder as bom, perguntas. tá bom. Vamos ver se a gente dá conta. O negócio é que É, isso aqui dura exatos 60 minutos, né? Mas a gente exatamente. vai tentar bater essa bola aqui. Mas a gente também não pode deixar de celebrar, de agradecer a própria direção da Faculdade de Enfermagem, que a despeito da gente estar mergulhado nessa pandemia, ela montou uma programação super bacana para a 81ª Semana Brasileira de Enfermagem. E eu convido vocês a participarem dessas agendas. Amanhã vai ter um painel muito interessante, vai ter a presença da ABEM Nacional e do COFEM, debatendo uma temática super importante, que é o conceito de práticas de enfermagem avançada. Então, eu convido vocês para participarem. Entrem no YouTube e coloquem lá, FACENFIUERJ / e vocês vão conseguir acessar a programação. Então, assim, gente, o que a gente está vivendo nesse momento? É claro que vocês já estão cansados de ouvir falar de Covid-19, afinal de contas, isso não sai mais da mídia, e, por incrível que pareça, a gente tem hoje os grandes veículos de comunicação aberta, que até então a gente achava que não era mais necessário, que a gente estava vivendo um tempo de mídias sociais, de outras estratégias, mas hoje a gente precisa reconhecer que essas TVs abertas, esses canais de mídia, de algum modo, ele tem colocado à disposição da sociedade, e aí eu acho, não quero entrar nesse assunto com tanto detalhe, mas eu acho que esses canais têm servido para informar a população, afinal de contas, o que é a Covid. É claro que é muito difícil a gente conseguir mudar a cultura da noite para o dia. É claro que é muito difícil você conter as pessoas dentro de casa, porque, afinal de contas, é da nossa natureza o convívio social. Não é uma situação simples a gente, de uma hora para outra, se ver sendo obrigada a viver um isolamento social, sendo que esse isolamento social, em grande e boa medida, é o responsável nesse momento, se a gente pode assim dizer, associada a uma prática tão antiga, mas que foi introduzida com muita competência pela Florence Nightingale há 200 anos atrás, e esse ano a gente celebrando essa data dela, de aniversário dela, né? E a gente está aí tratando com duas questões que parecem simples, mas são complexas do ponto de vista da cultura, que é o isolamento social e incorporar o hábito de lavar as mãos e, sobretudo, usando sabão, sobretudo usando detergente, porque é isso que mata o vírus, que é involucrado por uma camadinha de gordura, e a gente consegue destruí-lo. Mas quando você não consegue fazer isso e você é acometido pela Covid, que na verdade é uma doença nova, é uma doença que chegou no final do ano passado, uma doença que, de algum modo, abalou as estruturas, os pilares, e a gente pode dizer que pilares são esses: o pilar da política, o pilar da própria ciência, o pilar do capitalismo, e ele veio nos abalar dessa forma, como a gente está vendo. Não é uma coisa simples a gente, por exemplo, pensar que o Rio de Janeiro, nas últimas 24 horas, ele simplesmente foi surpreendido, não foi, mas ele está colocando na sua estatística 200 óbitos. Isso não é uma coisa simples. Então, quando a gente faz a campanha, quando a gente luta para que as pessoas obedeçam o distanciamento social, o isolamento social,
Usem máscara para proteção física. Agora, que as pessoas que estão na rua, a gente está pedindo isso. Não é porque isso vai curar a Covid, mas isso vai dar um tempo para as autoridades sanitárias, para os governos, minimamente estruturar leitos. A situação é muito dramática. Hoje de manhã eu assisti a Cristina Barros, uma ex-aluna também, que hoje é pesquisadora da Fiocruz, que me enche de orgulho vê-la sendo entrevistada pelo Fachel e ela dizer com todas as letras que a gente está entrando, de fato, num momento super, super complicado, muito tenso e que a gente precisa pedir para que essas pessoas façam isso. Então, nós, como enfermeiros, nós precisamos cumprir esse papel também. Em todos os espaços possíveis, a gente precisa fazer esse trabalho de convencimento das pessoas. É lamentável que a gente veja, inclusive em redes sociais, em mídias, médicos falando que já teve Covid, que não é isso tudo que as pessoas falam. Não é possível que a gente... Ah, mas eu estou falando como pessoa. Não, quando você tem uma profissão e você é uma referência, não dá para dizer que você está falando como pessoa. E se está falando como pessoa, está falando como uma pessoa inconsequente. Porque a gente está diante de uma situação muito complexa, não é alarmismo, mas é a pura realidade. Então, o que a gente está querendo nesse momento? Nós vamos falar de um caso clínico, sim, que a gente, em parceria com as nossas residentes que estão na sala, eu queria, inclusive, conferir aqui, porque eu não sei quais são as residentes que estão na linha de frente do nosso convidado e que estão aqui na live, mas eu espero que esteja aqui a Gleiciane, espero que esteja aqui a Tamires. A Alexandrina está saindo do hospital para ir para cá, e ela mora distante. Enfim, a gente precisa muito que essas meninas se coloquem aí, pelo menos para poder dialogar conosco através do chat. Mas eu queria dizer que hoje a gente está diante de uma situação que começou em dezembro, né? A Gleisiane já disse que está aqui. Que linda! É muito orgulho essas residentes nossas que estão na linha de frente e fazendo tudo aquilo que a gente precisa que elas façam, uma paramentação perfeita. Outra coisa é a desparamentação perfeita. Mas a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco do que é, de fato, a Covid no âmbito da atenção terciária de alta complexidade. Então, a gente escolheu um caso, e aí também não dá para a gente sonhar que vai ter um caso genuíno só de Covid, de alguém que foi acometido pelo vírus e que tem as complicações só de ordem respiratória. O nosso hospital é um hospital universitário e, via de regra, os nossos pacientes, sejam eles originários de suas residências ou sejam eles que venham de uma outra enfermaria para dentro da enfermaria de Covid, eles são pacientes com comorbidades. E, no caso, essa escolha que fizemos é um paciente dessa ordem. Eu vou ler enquanto Bruna projeta, para não ficar monótono demais. Sexo masculino, 63 anos, doente renal crônico em tratamento dialítico 3 vezes por semana, 7 mellitus, hipertensão arterial severa, etilista, ex-tabagista, artropatia de Charcot e tuberculose pulmonar tratada há 25 anos. Isso é que é o campeão de comorbidade, né? Então, no dia 25 de abril, ele apresentava tosse produtiva, febre, dispneia. A esposa dele testou positivo para Covid e ele iniciou tomando azitromicina, 500 miligramas por 5 dias, e ivermectina, dose única. Após 10 dias, ele retornou ao UPA na triagem, apresentando piora do quadro clínico com queda do estado geral.
e nesse momento ele tinha PA inaudível, murmúrios ventriculares universalmente audíveis sem RA e dessaturação de 90, foi internado e solicitado aqueles exames que são os clássicos para fechar o diagnóstico de COVID, né? TC de tórax, gasometria. A prescrição médica inicial foi instalar catéter de O2, 5 litros por minuto, e submetê-lo à hidratação venosa com soro fisiológico. Logo após essa hidratação, a PA dele já estava em 80/40, saturação em 84, febril, e vou passar algumas coisas, mas o TC de tórax com imagem padrão COVID, ou seja, vidro fosco em 25% do pulmão. A prescrição médica adicional, já que ele estava tomando lá atrás, a gente já sabia, azitromicina, foi meropenem e entrou com enoxiparina profilática. Os dados clínicos no dia 6, a PA já estava em 90/56, a saturação, ele já tinha saturação de 99, catéter nasal de 1 litro por... Desaturando, porque está ruim aqui para eu ler, apresentava-se confuso, afebril, anúrico e a gasometria arterial normal. A prescrição foi mantida, médica, acrescentado o dripping de noradrenalina de 3 ml/hora. No dia 7, ele já estava anúrico, lúcido, orientado, saturação em 94 em ar ambiente, a gasometria normal. A prescrição médica foi mantida, o dripping de nora com 2 ml/hora, e durante a nora teve que ser aumentada porque ele já não estava tolerando a ultrafiltração. Os dados clínicos do dia 8, o que a gente tem aqui? Saturando em ar ambiente 94, eupneico, afebril, gasometria normal, a prescrição mantida. No dia 11, a PA dele já tinha se elevado para 130/80, com nora 2 ml, saturando em 96, com catéter nasal e sem catéter nasal 94. Gasometria normal, teve uma descompensação importante durante a diálise e o humor dele triste, ansioso pela alta. Imagina alguém com esse quadro pensando em alta e a gente angustiado, porque tinha um longo caminho a percorrer. No dia 12, a PA já estava em 80/60, com nora de 1 ml/hora, saturando 96. A prescrição foi mantida. E aí, a gente podia, nesse momento agora, abrir, Bruna, para as meninas complementarem coisa, né, que elas queiram, porque esse paciente, a partir daqui, ele teve um outro encaminhamento. Pode ser? Pode. Eu vou chamar, então, a Gleisiane para ela complementar. Tá bem. Gleisiane é a nossa residente, R2. Isso. Do paciente, inicialmente não foi a questão respiratória, né? Ele iniciou com uma dessaturação, mas ele teve problemas mais relacionados à questão renal dele, né? E no dia 13 de maio ele deu uma piora, que a residente Gleisiane vai relatar aí para vocês. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Gleise, eu sou residente do 2º ano, trabalho na 1112, onde é o Covid-3, a Cristiane é minha chefe, e essas professoras maravilhosas todas fazem parte, trabalham junto com a gente, né? Então, esse paciente, ele tinha um problema de não aderir bem ao tratamento, durante a oferta de oxigênio, quando ele ainda estava com catéter óculos, ele ficava o tempo inteiro tirando. Enfim, era um paciente realmente que estava sempre prostrado, que apresentava um humor triste, relacionado ao histórico familiar dele. E no dia antes dele ter essa complicação, né? Ele fez HD, não suportou HD, e aí, durante a noite, ele teve uma hipotensão e aumentaram a nora dele para 8 ml/hora.
E quando a gente chegou para assumir o plantão, ele estava desaturando com frequência respiratória de 32, se eu não me engano, 36. E estava com a pressão 80/40 e trocaram o catéter óculos, né, pela máscara de Venturi, que tem um reservatório, então a oferta de oxigênio é plena. E ele começou a saturar em 90, 91, então esse paciente foi transferido para terapia intensiva. Tá. Vou voltar com a Ellen aqui para a gente discutir agora os principais cuidados de enfermagem nesse caso, tá bom, Gleise? Muito obrigada. Um beijo.